Fala pessoal, Fabrício Lisboa aqui falando e começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou fazer a pós-produção daquela imagem de piscina que a gente renderizou na semana passada, uma imagem de piscina coberta. Então se você ainda não viu esse vídeo, corre lá que eu fiz toda a finalização dela no 3D Max e Corona Render e depois você vem para esse vídeo, legal? Então é isso aí, já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Antes de mais nada, já vou pedir para vocês darem aquela força aí para o canal, se inscrever, ativar as notificações. E me acompanhar também lá no Instagram, pessoal, lá o conteúdo é diário, legal? Então vamos lá, vamos carregar aqui as nossas camadas. Eu tenho um atalho que eu coloquei aqui que é o Ctrl F2, mas você pode vir no File, Script, Load File into Stack. Dessa forma você consegue carregar todas as camadas de uma vez num único arquivo. E aqui a gente já ganha um tempinho, beleza? Então, só aguardar que elas carregarem. Aí eu já vou mostrar aqui a organização que eu faço. Normalmente eu vou deixar sempre o wide color por cima de tudo, do jeitinho que já veio aqui, ó. E aqui eu só separo, né, o Ambient Occlusion das demais camadas, porque ele a gente vai colocar no formato Color Burn. Tem um pessoal que gosta de usar em Multiply, também é certo, né, ele funciona, mas eu prefiro Color Burn, já expliquei isso em outros vídeos os motivos. E todas as demais camadas a gente vai jogar no modo Screen. Aqui pelo atalho do teclado mesmo, ó, eu aperto o numeral 3, ele já vai jogar a opacidade para 30%, porque é um valor que normalmente já vai funcionar. Eu costumo fazer isso até para facilitar, mas depois eu venho aqui e faço os ajustes, né, que eu julgar necessário. Então, o Ambient Occlusion normalmente eu gosto de aumentar um pouquinho mais para aumentar essas sombras, né, de contato, olha só. E também gosto de aumentar um pouquinho a translucência, então vou jogar aqui uns 50%, a refração também aqui uns 50%, e o reflexo talvez uns 50% também, ou 40%. Então alterei aqui essas opacidades, ó, Direct e Indirect em 30%, eu acho que já funciona legal. Talvez vou baixar um pouquinho aqui só o Direct para não estourar tanto. E é isso, aqui não tem segredo nenhum. Agora o que eu vou fazer? Ctrl Alt Shift E, um atalho aqui no teclado, ele vai duplicar todas as camadas e mesclar num único layer, né? Então, feito isso, vou converter ele para Smart Object, botão direito, converter para Smart Object, dessa forma a nossa pós-produção não vai ficar destrutiva. E a gente vai poder aproveitar ela em revisões futuras, né? Essa aqui é uma imagem que eu fiz só para gravar o vídeo, mas quando a gente finalizou essa imagem para o cliente, essa imagem ela passou aí por 3, 4 revisões pelo menos. Então a pós-produção que a gente faz na revisão anterior, a gente consegue aproveitar ela nas revisões seguintes dessa forma, mantendo aqui um histórico num layer que a gente converteu para Smart Object, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir agora aqui o Camera Raw Filter, eu também tenho um atalho aqui do teclado, mas você pode vir aqui ó, em Filter, Camera Raw Filter. E a pós-produção da nossa cena vai ser basicamente aqui dentro. Eu acabo resolvendo praticamente tudo aqui, né? A gente tem aqui várias abinhas, então vamos começar a trabalhar nelas aqui. Talvez diminuir um pouquinho a exposição, para deixar o ambiente um pouquinho mais escurinho, né? Com uma sensação um pouquinho mais aconchegante, que é as coisas que os clientes normalmente pedem para a gente fazer. Então, tomar cuidado sempre com as áreas muito sombreadas, né? Eu também explico isso sempre, que os clientes eles não gostam de ver umas áreas muito escuras. Por exemplo, do jeito que eu deixei aqui, ó, fatalmente se a gente manda para o cliente uma imagem assim, ele vai fazer um comentário de que essa área aqui está muito escura, vai pedir para clarear. Então a gente já sabendo disso, já toma esse cuidado na hora de fazer a imagem, certo? Aqui a gente consegue controlar também os pretos. Eu costumo sempre aumentar um pouquinho esse clarity. Esse texture eu também gosto de aumentar para ele trazer um pouquinho mais de definição. Só precisamos tomar cuidado, porque quando a gente aumenta demais, ele traz definição, mas ele traz ruído para a cena também. Então olha só, se a gente olhar aqui nessa região do forro, olha como ele trouxe ali bastante ruído, né? Então tem que usar com cuidado para não acabar prejudicando nesse sentido a nossa imagem, certo? E esse Deraze eu também gosto de aumentar um pouquinho, às vezes ele vai trazer aí um contraste com cor, né? Então eu mexo sempre um pouquinho nele também. Acho que de forma geral já está legal, vou diminuir um pouquinho a saturação geral. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu venho sempre aqui na aba das cores e eu gosto de pegar os verdes da cena e sempre trazer eles um pouquinho para o amarelo. Porque eu acho que fica uma tonalidade um pouquinho mais natural nas vegetações na maioria das vezes. Então vem aqui, traz um pouquinho
aqui na abinha do rio, você traz o verde para a esquerda, ele vai deixar aqui os verdes um pouquinho mais amarelados, certo? E também gosto às vezes de aumentar um pouquinho essa luminância, justamente para também não ficar muito escura, né, essas vegetações. Vamos ver aqui se no amarelo a gente consegue aumentar um pouquinho também. Olha só, então só para a gente ver o que está ficando aqui o antes e depois, ó. Eu sempre falo também que são ajustes finos, né, que a gente faz no Photoshop. Eu costumo tirar a imagem lá do 3D Max sempre o mais redondinha possível. A gente já tem lá a aba de pós-produção do Corona, então realmente aqui no Photoshop são ajustes finos e às vezes algumas correções que ficam mais fáceis de fazer aqui do que lá no 3D, né? Por exemplo, correções de cores, né? Se a gente tem aqui um rebatimento do forro, do piso de madeira no forro, e se a gente achar que amarelou demais, muitas vezes é mais fácil a gente fazer isso aqui no Photoshop do que ficar criando lá um override material, coisas do tipo, para ele corrigir essa questão. Então, vamos só dar uma última ajustada aqui nas nossas sombras. Eu acho que de forma geral já está legal, aumentar um pouquinho mais esse contraste. E eu acho que é isso. Nesse caso aqui, ó, eu nem vou trazer, nem vou colocar um flare aqui no Photoshop, porque o próprio Bloom e Glare do Corona já acabou dando aqui um resultado bem bacana para o nosso forro. Então, acho que não tem necessidade. Só vou fazer uma coisa nesse forro aqui, que agora eu estou percebendo que ele fica um pouco escuro, né? Então, ele deveria ser um forro branco. O que eu fiz? Selecionei ele aqui. A gente pode usar tanto levas como a exposição. Vamos abrir uma abinha aqui de exposição. E agora aqui a gente trabalha um pouquinho, para ganhar um pouquinho mais de claridade no forro. Olha só. É um comentário também que é bem comum dos clientes falarem, né? Que muitas vezes a iluminação, se a gente usa umas Corona Light muito fechadas ou umas IS muito fechadas, elas vão iluminar a parte de baixo e a parte de cima do forro acaba ficando um pouco escuro. Então, sempre pensa nisso também, já dá essa compensada, imaginando que vai ser uma solicitação do cliente. Então, feito isso, eu acho que a nossa imagem já está bem redondinha em relação à pós-produção. Acho que as cores aqui também já estão ok. E o que eu deixei para fazer aqui nessa imagem também? Vamos fazer aqui a inserção de uma figura humana, tá? Não é tão comum a gente fazer isso nas imagens dos nossos clientes, mas eventualmente quando eles solicitam, a gente vai entregar e tem que saber fazer isso bem feito. Então eu resolvi pegar aqui e colocar uma pessoa sentada aqui nesse banco. Já tinha pré-selecionado aqui e vou trazer aqui para a nossa cena essa mulher. Da mesma forma que a nossa pós-produção aqui, eu sempre mantenho um Smart Object. Quando eu vou colocar uma figura humana, ela também vai estar sempre aqui em Smart Object, justamente para quando a gente for renderizar a imagem com uma qualidade maior, né, na entrega final, se a gente não faz dessa forma, a gente perde essa inserção. A gente tem que refazer, porque senão a resolução da imagem vai ficar ruim, né? Então, você trazendo e arrastando direto na tela, igual eu fiz, deixa eu fazer mais uma vez. Se você fizer isso aqui e arrastar direto, ele já vem como Smart Object, certo? Mas se você, por exemplo, abrir ela numa outra aba, você vem aqui, dá um Ctrl C, Ctrl V, ela vai vir, você vai perceber que ela veio sem estar em Smart Object. Você vem aqui, botão direito, converter para Smart Object. As duas maneiras é a mesma coisa. Então, trouxemos ela aqui. Eu vou colocar ela sentada aqui nesse banco, já vou diminuir um pouquinho aqui a escala dela. Mas o que é o ideal? Claro que a gente pode, né, fazer aqui fazendo o olho mesmo, né? Acertar a escala dela aqui no olho. Nesse caso aqui nem está tão difícil. Mas se você não quer errar, qual que é uma estratégia que eu costumo fazer, né? E sugerir? Deixei até aqui aberto já o nosso 3D, ó, a nossa imagem lá no 3D Max. Eu trago um bloco de pessoa em 3D, que eu já tinha aqui colocado na cena. É um bloco bem antigo até, né? Low poly, enfim. Mas o que a gente quer pegar aqui é só a escala dele. Então, ó, vou vir aqui. Coloco aqui ela posicionada no mesmo local. E a gente vai na nossa câmera. Olha só. O que eu posso fazer agora? Eu vou dar um print aqui na tela. Deixa eu usar aqui a minha ferramenta de captura. Seleciono aqui, vou copiar. Vamos lá no Photoshop. Vou colar.
Só vou encaixar aqui ela na escala. Colocar aqui uns 40% de opacidade, ó. E com base nisso a gente consegue acertar a escala da pessoa, certo? No caso que eu tinha deixado aqui já está, acho que quase lá, talvez diminuir um pouquinho. Acabou ficando um pouquinho grande ainda, né? Diminuir acho que um pouquinho mais, olha só. E dessa forma a gente conseguiu acertar a questão da escala, ó. Certo? No caso eu fiz dessa forma porque era uma pessoa sentada, então eu fiz a inserção ali de um bloco, né, de uma pessoa sentada também. Mas vamos dizer que a gente quisesse colocar aqui umas pessoas em pé, não precisaria nem necessariamente trazer uns blocos 3D, você pode vir simplesmente aqui, ó, e criar um box. Eu vou colocar aqui na altura dele, que está aqui na minha outra tela, 1,65 m, por exemplo. Representar uma mulher aqui nessa posição. Feito isso, aí eu faria o mesmo processo, dou um print, certo? Seleciono isso aqui, jogo lá no Photoshop e vou fazer a inserção com base naquele box que eu fiz ali. É uma maneira de você nunca errar a escala aí da pessoa, certo? Então, pessoal, o que a gente tem que analisar quando a gente vai fazer uma inserção? A gente tem que sempre entender de que lado está vindo a luz principal, certo? Para você já escolher um bloco que faça sentido. Então, nesse caso, ó, a nossa luz principal está vindo aqui dessas janelas, né? Está vindo aqui da direita para a esquerda. Então, o nosso bloco 3D ele tem que estar com essa iluminação minimamente condizente, né? Muitas vezes a gente pode pegar aí blocos de fotos que foram tiradas em estúdio, né? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma. Aqui, ó, por exemplo, essa outra foto aqui, ó, a gente percebe que é uma foto tirada em estúdio, então a gente não sente muito a presença de uma luz principal, né? Tá meio que uma iluminação igual, né? Por todos os lados. Nesse caso fica até mais fácil porque aqui no Photoshop a gente vai fazer esse efeito aí de deixar um lado mais iluminado, enfim, criar aí as relações de luz e sombra para encaixar, né? Para fazer a inserção ficar o mais natural possível, certo? Então, ó, como eu estava falando, nesse caso a pessoa já está com uma luz principal vindo aqui da direita para a esquerda, então já está a princípio no começo ok, né? E o que a gente vai começar a pensar agora? Em criar as sombras de contato, certo? Do jeito que a gente colocou ela aqui, ela está ainda meio que voando, né? A gente não percebe aqui a sombra de contato. E isso é fundamental para a gente encaixar, né? Para a pessoa fazer parte realmente da nossa imagem, certo? E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, por baixo do layer da pessoa, eu vou criar um novo layer e é nele que eu vou criar essa sombra de contato inicial, tá? Então eu vou vir aqui na ferramenta do pincel, deixar aqui talvez, deixa eu diminuir bastante aqui esse raio, eu acho que aqui ficou legal. O hardness, eu acho que aqui está mais ou menos ok. É importante deixar bem baixo, né? Tanto aqui o hardness como aqui também o flow, porque essa sombra lá vai ser bem difusa, né? Vocês já vão entender a hora que eu aplicar aqui. Vou deixar preto aqui a cor principal. E uma opacidade aqui pode ser até um pouquinho mais baixa também, porque a gente vai aos poucos, né? Então, beleza. Vou até renomear aqui para sombra de contato. E já vou fazer outra coisa também para deixar um pouquinho mais organizado. Já vou criar um grupo para a nossa figura humana. E tudo que a gente fizer, a gente vai trabalhar aqui dentro. Certo? Então, voltando aqui no nosso layer da sombra de contato, eu vou vir aqui no brush e vou começar a pintar. Olha só. Dessa forma que a gente começa a marcar a sombra da pessoa, né? A projetar a sombra da pessoa nos nossos objetos. Olha só como já deu aqui uma sensação bem melhor, né? Certo? Acho que aqui em cima a gente pode também pintar alguma coisinha aqui na parede, como se tivesse ali uma leve marcação da cabeça da mulher, né? Um pouquinho mais aqui. Eu acho que é basicamente isso para a gente fazer o contato dela. Agora eu estou vindo aqui com a borracha e vou tentar acertar um pouquinho melhor isso aqui. Talvez deixar isso aqui um pouquinho mais próximo. Aqui o roupão ele já estaria bem colado aqui no nosso banco, então talvez não espalharia tanto essa sombra, né? Eu acho que é mais ou menos isso aqui. Olha só. Como já deu um efeitinho interessante ali de sombra, né? O que mais que a gente pode já pensar aqui?
voltando àquilo que eu estava falando, né, da luz principal, de onde ela vem, e também das intensidades, né? A gente pode perceber aqui que a nossa figura humana ela está com uma exposição um pouco maior do que a nossa cena, né? Está um pouquinho estourada, então a gente vai equilibrar isso. De que forma? Eu já carreguei aqui a seleção e vou criar um layer de exposição por cima, para trabalhar só na figura humana. Dessa forma aqui eu criei uma máscara, mas tem outra forma também da gente fazer isso, ó, vou até mudar, que é você clicar com o Alt entre os dois layers, olha, vai aparecer aquela setinha ali, e você clica. Dessa forma, tudo que a gente aplicar aqui vai funcionar só no layer de baixo. Então, a gente já isolou também aqui a nossa figura humana. Então, vou corrigir aqui um pouquinho o gama, talvez diminuir aqui um pouquinho essa exposição, ó, para fazer ela encaixar melhor. Então, a gente precisa ficar bem atento também com o contraste da cena, né? Qual é o contraste que a gente tem na nossa cena geral, para deixar o mais parecido possível. Então, olha só, acho que já melhorou essa questão, certo? Outra questão agora, a tonalidade, né? As cores. Eu sinto a nossa iluminação aqui mais puxando para um tom âmbar, né? Um tom mais alaranjado. E talvez aqui a pele da mulher, eu achei que ela ficou um pouquinho avermelhada demais. Então, da mesma forma, eu venho aqui, ó, vou jogar pode ser um Hue Saturation, talvez um Color Balance. Vamos ver qual dos dois que vai funcionar melhor. Eu acho que pode ser um Color Balance. Então, vou tirar um pouquinho do vermelho, né, ó, trazer um pouquinho aqui pro cian. E talvez trazer aqui um pouquinho pro azul também, ó. Bem sutil, aliás, acho que aqui eu vou trazer um pouquinho pro amarelo, ó. Talvez um pouquinho mais. Ok. E por último, vou jogar aqui um Hue Saturation também, para tirar um pouquinho da saturação dela, porque eu achei que ela talvez tenha ficado com uma saturação um pouco maior do que o ideal. Aqui eu posso ver mais uma vez a questão do Color Balance, ó, trazer um pouquinho mais ainda para o amarelo. Ó. Então, só tirando aqui os efeitinhos de cima, olha só como ela já começou a encaixar mais na nossa cena, certo? O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente precisa deixar esse lado dela com mais luz do que as costas, né? Porque aqui não tem nenhuma iluminação vindo aqui por trás do banco, né? Por trás dela. Então essa área toda aqui, tanto da cabeça como do roupão dela aqui das costas, vai ficar mais escuro, né? E aí, para fazer isso, de novo, vou jogar aqui mais um layer, que pode ser disposição também, ou um levels. E já vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou dar uma baixadinha geral aqui. Ó. Já escureci bastante. Vou dar um Ctrl I aqui na cor branca, só para ele ficar sem nada, né? Dessa forma que ele não está aplicado nada. E agora, com o Ctrl, eu vou carregar a seleção da mulher, né? Da escala humana. E vou vir aqui de novo na nossa máscara e começar a pintar. E agora eu vou pintar de branco, então você deixa aqui na parte de cima o branco. Com o X, ó, você inverte as cores aqui para você pintar, tá? Então, vou deixar do branco e a gente vai começar a pintar. Com uma opacidade também, né? Porque a gente quer ir aos poucos, para não exagerar. E vou considerar que toda a área que está recebendo menos luz, né, que está por trás aqui da luz principal, ficaria mais escura. Então, basicamente, toda essa região dela aqui, ó, a gente vai escurecer. A parte da cabeça, a parte aqui das costas, certo? E aqui no pé também, ó, essa lateral do pé, da perna, praticamente toda essa região aqui, ó. Acho que eu vou aqui dar um pouquinho mais de contraste. Como que a gente faz isso? Ó, eu estou aumentando o gama e aumentando também um pouquinho a exposição. Ó. Aí a exposição ela vai trazer o contraste. Então você vem aqui. Acho que ficou ok. Então olha só, antes e depois. Ó. Acho que falta pintar um pouquinho mais aqui ainda no braço, ó, nessa região. É sutil, ó. Eu estou fazendo aqui, ó, o antes e depois. A gente vai sempre com uma opacidade bem baixa para
enfim, para você não exagerar, né? E conseguir ter um controle maior, certo? Vamos ver. Um pouquinho mais aqui. Agora sim. Então vamos colocar de novo aqui em 100%. Olha só a diferença. Achei que ficou um pouquinho exagerado aqui na parte do pé. Agora eu venho com a borracha aqui e vou dar uma apagadinha para não ficar demais. Talvez apagar um pouquinho mais aqui essa parte de cima também, ó. Eu acho que é isso. Aqui nesse caso, eu acho que ela já está com uma intensidade ok, né, de luz aqui nessa outra região, mas se você quiser evidenciar isso, seria justamente o contrário, né? Vamos supor que a gente tivesse aqui Deixa eu só mudar aqui para vocês entenderem. Vamos supor que a gente tivesse aqui na cabeça dela, logo acima aqui da cabeça dela, um spot de luz aqui nesse nicho, que pegaria bem aqui assim, ó, bem em cima dela. Aí a gente poderia vir aqui e pintar, certo? Por cima dela, da mesma forma que eu fiz escurecendo aqui essa parte de trás, a gente poderia vir aqui clareando a parte da frente, ou mesmo criando um novo layer, ó, e pintando numa tonalidade aqui da cena. Então, ó, a gente pega aqui um tom alaranjado da cena, e eu posso vir aqui, representar essa luz que está vindo de cima, né, e começar aqui, ó, a pintar aonde a luz bateria, certo? E aí você vem aqui e coloca na opção Color e põe uma opacidade, algo bem sutil, certo? Mais ou menos isso aqui, ó. É que nesse caso realmente eu não sinto tanto essa necessidade, porque a gente não tem essa luz vindo logo de cima e ela já está com uma cor bem correta já em relação à nossa cena, tá? Então, ó, mais uma vez, deixa eu até tirar ela aqui do grupo. Deixa eu ver uma forma aqui de... Acho que eu vou tirar ela aqui, ó. Ah não, mas a sombra de contato vai ficar... Então vamos manter a sombra de contato e eu vou tirar só o restante para a gente poder fazer um antes e depois aqui. Vamos lá. Pera, deixa eu voltar, não vai funcionar porque eu tinha linkado aqui os layers. Bom, eu vou apagar por aqui, ó, vocês vão poder ver. Então, ó, antes... E aqui depois, certo? E a sombra de contato também, ó. Então aqui seria o antes, né? Do jeitinho que a gente trouxe o layer para a cena. E agora a sombra de contato e o tratamento na figura. E depois. Uma última técnica que eu uso, que aqui é só um detalhe bem sutil, né? Mas que eu aprendi isso já tem algum tempo e é mais uma forma da gente fazer a pessoa entrar na nossa cena, né? Vamos dizer assim. O que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, esconder ela primeiro. Vou criar um novo layer aqui, né? Achatar e criar um novo layer. Joga ele por cima de tudo. Vou voltar aqui com a minha pessoa e vou selecionar, fazer aqui carregar a seleção dela, né? Então, tá aqui. E vou inverter a seleção e vou deletar. Eu quero ficar aqui só com o espaço da mulher, tá vendo? Ó? É isso aqui que eu quero. Dentro disso, eu vou carregar a seleção mais uma vez, vou aplicar um blur. Aqui é um valor um pouquinho alto, né, para ele espalhar bem realmente ali espalhar bem, né, deixar bem embaçado, ó. E agora a gente vai jogar uma opacidade aí bem sutil, de 5% talvez, ó, uns 8%. Dessa forma, eu trago as cores da cena para a nossa figura humana, né? Então é mais uma forma da gente encaixar ela aí na nossa imagem, ó. Deixar uns 10% talvez. É algo sutil, mas que ele faz realmente esse efeitinho aí de trazer ainda mais a nossa pessoa para a imagem, certo? Então acho que era isso, olha só, ficou interessante. Só por último aqui, ó, faltou acho que a gente fazer uma sombra aqui no piso, né? Uma projeçãozinha de sombra, bem sutil também. Então vou pegar lá de novo nosso layer de sombra, ó. Vou vir aqui no preto, uma opacidade bem baixa. Aqui eu vou diminuir um pouquinho mais aqui o raio do nosso pincel e vou fazer aqui uma leve marcação. Olha só,
como se fosse uma projeçãozinha de sombra ali da perna da mulher no chão. Aqui no contato do pé, a gente pode exagerar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais marcado. E no outro pé ali também, ó. Fazer o arrasto da sombra aqui. Olha só, acho que agora ficou um pouquinho melhor. Agora eu estou apagando para tirar o excesso, né? E eu acho que é isso. Legal, pessoal? Eu acho que é isso então. Eu ainda posso gravar um vídeo só falando sobre inserção. E eu já adianto, né, que eu não gosto de usar os blocos de pessoa em 3D, porque eu acho que fica realmente com um aspecto bem plastificado, né, com uma cara de boneco. Os melhores blocos que a gente tem hoje em dia, com scan e tudo mais, ainda assim não me convencem. Então eu vou usar os blocos 3D normalmente para compor, né, quando está aí no segundo, terceiro plano da imagem. Mas para uma imagem como essa, imagina se a gente tivesse colocado um bloco em 3D aqui, iria entregar logo de cara que não é real. Então eu gosto de fazer essa inserção sempre com fotos, porque fica realmente com uma qualidade muito superior, né? Então, tá feita aí a nossa inserção. Outra análise que a gente pode fazer também, ó, só para finalizar, né, que eu estava esquecendo de falar, é em relação à resolução da foto com o nosso 3D, né? Então a qualidade da foto, né? Nesse caso aqui eu acho que está ok, mas em alguns casos, se a gente achar que a foto está com uma qualidade muito maior do que a imagem, né? A gente pode fazer o que? A gente pode, por exemplo, duplicar aqui, ó. Deixa eu duplicar o grupo todo e vou dar um merge nele aqui. O grupo todo acho que não vai funcionar. Deixa eu duplicar aqui só a pessoa. Então Ctrl J, ele duplicou aqui o layer, ó. E nesse caso aqui eu vou até tirar vou rasterizar o layer aqui, ó, para poder aplicar o efeito. Filtro, Noise, Add Noise. Deixa eu aproximar aqui para vocês entenderem, ó. Se eu exagerar, vocês vão ver o que ele vai acontecer, ele vai dar essa pixelada. Mas eu posso colocar só um pouquinho, olha só, 1,5 talvez. Só para ele trazer esse pixelado e esse noise, né? Esse ruído na nossa foto e fazer ele casar com o ruído da nossa cena, tá? Então aqui, se a gente reparar, aqui nessa região do banco, ó, quando a gente dá um zoom bem grande, né, a gente percebe ali um pequeno ruído. Então, para trazer a nossa inserção ainda melhor, a gente pode aplicar aqui, ó, valor 1, por exemplo, esse mesmo ruído na nossa foto, certo? Acho que é uma maneira aí da gente encaixar ainda mais a pessoa na nossa imagem. Legal? Então eu acho que é isso, pessoal. Vou fazer aqui o antes e depois da imagem, ó, com a pós-produção e com a inserção ali da nossa figura humana. Se ficou aí alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento, podem deixar aí nos comentários que eu vou ler todos eles e vou responder, beleza? E vou ver se eu gravo aí realmente um vídeo mais pra frente falando só de inserção de pessoas, porque eu acho que é um assunto interessante aí e dá pra gente gastar aí algum tempinho falando só sobre isso. Beleza? Então, se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, tá? Compartilha aí com quem possa se interessar também. Dá essa força aí pro canal. Deixa nos comentários aí também sugestões de temas para próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos aí e manda para render.